Testando som 2, som. Oi, testando som 2, som. Testando som 2, som. Boa noite, amigos do canal Conhecimento é Poder. Nós estamos entrando no ar e iremos hoje fazer a parte 1 sobre armas biológicas, porque o que tem acontecido no mundo, nós fizemos aqui no canal 3 vídeos sobre o que está acontecendo na China, e esse vídeo nós falávamos, e as pessoas com o tempo foram confirmando. É uma arma étnica, nós falamos isso, e as pessoas que seguem o canal e que depois pesquisaram puderam comprovar que a nossa análise estava correta. Só que é importante as pessoas entenderem o que está acontecendo no mundo. Então é por isso que nós resolvemos fazer essas 3 partes, que vão se juntar a outras lives dessa semana, onde iremos falar mais um pouco sobre o Irã, iremos falar também sobre o petróleo, iremos falar sobre o passado. Tem muita coisa legal para rolar essa semana aqui no canal, ok? Pois bem, vamos rapidamente agradecer os nossos apoiadores, agradecer ao Jimmy, ao Thiago de Vinhedo, muito obrigado. O Jimmy está oferecendo, o Thiago, né? Está oferecendo o disco Jimmy com frete grátis, pagamento em 12 vezes no cartão, por R$ 199,90, um super desconto. Antes era 240, agora R$ 199,90. Mais um squeeze de brinde, bem legal, para você ter água alcalina, antioxidante, muito legal. Você vai aqui na descrição do vídeo, vai ter lá o endereço do site, vai ter o WhatsApp, você fala com o Thiago. O Thiago é muito simpático e ainda você pode ganhar esse squeeze sem bisfenol A. Muito legal, não é? Então, dá uma olhadinha lá depois. Olha, temos 2 novos HDs aqui prontinhos para enviar para você em 3 vezes sem juros, frete grátis apenas para o Brasil. Fora do Brasil não temos como pagar o frete, infelizmente, porque sairia fora totalmente, né, da condição para ajudar o canal. 550 vídeos em alta definição, muito legal. Então, estamos aguardando o seu contato para que adquira o nosso Super HD. Nossa loja Magazine A Verdade Liberta continua no ar, e Magazine Luiza, parceira do canal, quiser conhecer lá a loja, é só você digitar magazineaverdadeliberta.com.br e você vai achar a nossa loja, ok? Bom, recadinhos rápidos, iremos agradecer as doações ao final da live. Também já queremos agradecer a doação no Superchat feita pelo Demetrio Chiniara, nosso amado moderador do canal, que está com a gente aí desde o começo do canal, uma pessoa que conhece a nossa história, e então muito obrigado aí por ajudar o nosso canal. Estou abrindo aqui no nosso celular para poder acompanhar, porque senão é voo cego e voo cego não dá certo. Então, deixa a gente só acertar aqui. Tá tudo enrolado, mas vai dar certo no final. Aí a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai poder acompanhar também a live e o nosso chat para poder trocar ideia com todos vocês. Espera só um segundinho. Ei, não tá aqui sim. Ué, cadê a live? A live não está aparecendo para nós. Aqui está. Prontinho. Pronto. Prontinho. Então vamos lá. Vamos às informações. Muito obrigado a todos que visitam o canal pela primeira vez. Muito obrigado aos nossos amados moderadores. E muito obrigado a você que nos segue no Brasil, no exterior. Seja bem-vindo. Vamos adentrar a porta do conhecimento e vamos às informações referentes à playlist Guerras Biológicas, Armas Biológicas, parte 1. 20 horas 30 minutos deste domingo, 9/2/2020. Vídeo 619 do canal, 419, live 419. Muito obrigado ao Willer Garcia, toda a audiência nos Estados Unidos. Muitas pessoas seguem o canal nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo apoio. E a todos aí fora também que seguem a gente, muito obrigado. Vamos às informações? Vamos adentrar a porta do conhecimento. Pois bem, vamos começar do começo. É importante, uma pessoa que não segue ainda o nosso canal, está chegando agora,
e que não tem ainda tanto conhecimento sobre o sistema, entender que essa coisa de arma biológica não é nova. Então, para você entender que não vem doença nenhuma de macaco, nem de camundongo, nem de morcego. E é interessante a história do coronavírus, porque eles começaram dizendo que é morcego, agora já virou tatu-bola. Eu tô colocando tatu-bola porque eu não sei o nome lá do bichinho que eles estão culpando dessa vez. Mas só sei que cada hora eles colocam a culpa numa coisa diferente. Só que tá começando a ficar meio... Como é que eu posso dizer, hein? Até as pessoas mais leigas estão começando a ficar desconfiadas, não é? Então, nós que já sabemos disso, que não vem de animal nenhum, que sai dos laboratórios do Pentágono, que sai dos laboratórios das biolabs na China, na Rússia, em tudo que é lugar, são 400, né, laboratórios fabricando armas biológicas, para nós não cola. Mas só que muita gente não entende isso. Então, por que não contar a história desde o começo? Vamos começar a falar sobre guerra biológica desde o passado até o presente. Aí vai ficar mais fácil da gente ter uma compreensão mais ampla, não é? De que isso é uma realidade e que a estrutura mundial de poder sempre usou isso, ok? Então vamos lá. Amplamente utilizada na série de guerras dos cruzados e importada de volta à Europa com os cruzados que retornavam no início do século XIV, a guerra biológica inicial caracterizou a catapulta de cadáveres putrefatos doentes, geralmente de cavalos ou animais, às vezes de humanos, em fossos de castelos. Na época da chamada Guerra dos 100 Anos, iniciada por volta de 1340, a guerra biológica era comum na guerra de cerco. Então, além do cerco da fome, você sabe, que cercavam uma determinada... cercavam lá, um exemplo, Jerusalém. Além de criar a fome, eles também colocavam agentes contaminantes ali. Agentes biológicos que iriam contaminar aquela população e enfraquecer aquela população, dizimar com parte daquela população. E isso nós sabemos que visava atingir o outro lado, o lado da defesa do inimigo, não é? Assim considerado. Então, eles já usavam armas biológicas e nós estamos falando do século XIV, ok? Como que pode, em 2020, as pessoas duvidarem que existem biolabs no mundo produzindo armas biológicas? Como pode? Segunda coisa, como pode as pessoas não raciocinarem que se as forças militares dos Estados Unidos, por exemplo, é a maior do mundo, a mais equipada do mundo, tecnológica do mundo, que pode dizimar qualquer nação do mundo, para que servem então as armas biológicas? Como que as pessoas não raciocinam que essas armas são feitas para atingir as pessoas, os humanos, para atingir a população mundial? Entendem? Não tem nada a ver com guerra. Guerra eles resolvem trocando armas para cá e para lá e atirando no outro, mas essa coisa da arma biológica vai muito mais além. Ela acaba se tornando uma arma... As pessoas estavam me perguntando, por que uma arma política? Bom, basta você ver o que aconteceu em Hong Kong. Você ouve falar de Hong Kong? Eu disse hoje na escola Porta do Conhecimento que no momento que você ouve o silêncio sobre Hong Kong, pode ter certeza que a China começou a caçar todos os líderes do movimento dentro de Hong Kong. Ou deu fim em alguns, ou prendeu outros, ou simplesmente calou outros. Então, você vê que ali é uma ação política e ela é calada, ela é silenciada por uma ação maior, que é o quê? O coronavírus. Não é pandêmico, ele é étnico, foi criado para atingir aquela população específica. Esse DNA que foi entregue para essa biolab que desenvolveu esse vírus, pode ser uma biolab do Pentágono, pode ser uma biolab chinesa, pode ser uma biolab da Rússia. Nós não sabemos quem colocou o vírus lá, mas quem colocou lá, colocou com algumas intenções, porque essas ações são sempre ramificadas. Atinge Hong Kong? Ok. A ideia da pandemia existe dentro desse processo? Claro que existe. A pandemia é étnica. Mas e a pandemia global? A pandemia global não há possibilidade por questões genéticas, por questões do genoma. Como cada etnia possui uma genética e essas etnias se mesclaram ao longo do tempo, uma pandemia é algo quase impossível de ser feita. Ela existe apenas no livro de história. Eu digo para os senhores, a peste negra, ou sei lá, a varíola, no passado eles relatam lá milhões e milhões e milhões de mortos. Eu duvido de tudo que está na história. Tudo que está na história. Um vídeo nosso foi tirado do ar porque nós contamos a verdade. E aí, o outro vídeo que nós íamos fazer, contando a verdade, sabe o que eu vou fazer? Esses vídeos vão virar vídeos para o nosso HD. Nós vamos fazer no HD, para todos que quiserem, nós vamos fazer os vídeos. Nós vamos ter que gravar esses vídeos, mas nós vamos fazer. Porque a verdade vai ser dita, mesmo que as pessoas tentem nos calar. Entendem? Então,
muito do que está na história não é o que está lá. Não é real. Mas para as pessoas que estão vivendo a dialética do sistema na Matrix, é real. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Assim seja, não é? Com a epidemia que se espalhou a partir dos Balcãs ocidentais e matou um número estimado de 25 a 33% do total da população da Europa no final dos anos 14 e início dos anos 15, que é a peste negra, a peste bubônica, nós sabemos da seriedade, nós sabemos que isso está registrado na história. O que a gente questiona é que quem escreve a história são os vencedores. Os vencedores são os piores mentirosos. Os vencedores são exatamente quem controla o sistema. Entendem? Como quem controla o sistema é mentiroso, então, para nós, os números nunca vão bater. Os números que a ONU publica, não acreditamos em nenhum deles. Porque a ONU mente o tempo todo. Crise de água no mundo não existe. Crise alimentar, eles fabricam tudo. Então não tem como, entende? Ricardo Duarte, muito obrigado pela doação no Superchat. Gostaria que avaliassem a possibilidade de postar vídeos no COS TV. Não, nós já estamos postando. Já tem 3 vídeos nossos no COS TV. Só tem um problema lá. Você não consegue publicar vídeos com mais de 1 hora. Então nós temos que ver a nossa grade ou os vídeos abaixo de 1 hora e postar lá. Não tem problema nenhum para nós. Muito obrigado pela doação e muito obrigado por sempre ajudar o nosso canal. Entendem isso? Então, nosso canal tem uma posição muito firme em relação à história. Nós não acreditamos na história. 95% do que está nos livros é mentira. Ponto. Entendeu? Então a gente tenta investigar onde está a verdade. E é aí que a gente vai descobrindo as coisas, não é? Pois bem, corpos de vítimas da peste bubônica foram utilizadas como armas, como comumente como munições, flechas e outras armas na maioria das guerras europeias. Então imagine você, partes de corpos humanos com a peste bubônica era lançada sobre o adversário com a esperança de atingir outras pessoas. E aí é outro fator interessante, né? Quando você olha para os vírus naturais, aqueles que existem e que acontecem, por exemplo, a gripe que mata milhões de pessoas por aí, e etc., e outros vírus que existem de fato, você vê que a taxa de mortandade desses vírus é altíssima. Quando você vê os vírus fabricados em laboratórios sintéticos, você vê que ele não tem tanto poder. Ele mata sim, mas ele não consegue criar um processo pandêmico, porque ele não consegue ultrapassar a barreira étnica. E isso é interessante. E aí, de novo, é diferente uma arma biológica, como a que é jogada sobre uma grande população visando destruir aquela população, e essa questão criada em cima de vírus, ok? É diferente a situação. São coisas totalmente específicas. É só você estudar, você vai ver que o vírus criado em laboratório não tem nada a ver com as armas que eles criam para jogar sobre uma grande população e criar um processo de morte grande. Muito obrigado, Antônio César Popinhac. Deu uma sumida, hein, Popinhac? Prazer ter você aqui com a gente de novo. Um grande abraço para ti e família. Então, essa é uma questão que você sempre tem que buscar estudar profundamente para você compreender melhor como o sistema funciona. Mas vamos continuar. As taxas de mortalidade obtidas com essas armas assimétricas, segundo historiadores militares, costumavam exceder 950 mortos para cada 1.000 dos inimigos atacados. Então, realmente, eles usavam isso, então era uma guerra biológica. No momento em que eles usavam esses elementos contaminados para jogar sobre os seus adversários, estava ali sendo usada uma arma biológica, mesmo de forma primitiva, não é? Aqui nós temos uma foto, não é? Eles retirando corpos de pessoas contaminadas e jogando numa vala comum. Pois bem, vamos continuar. Hoje ouvimos falar sobre o regime sírio de Bashar al-Assad ou forças rebeldes oponentes utilizando armas químicas. Mas armas químicas semelhantes a napalm foram utilizadas em bases comuns, em guerras opostas ao Império Bizantino, e às vezes insurgentes, muitas vezes pequenas forças muçulmanas em 670 depois de Cristo. E é interessante essa parte também, porque você pode perceber que a estrutura mundial de poder nunca mudou. Se existe um grande problema, não está conseguindo ser resolvido, eles já aparecem com essas armas químicas, ou armas biológicas, desculpa. Então, é um modus operandi. Portanto, quando nós vimos a epidemia lá na China, rapidamente nós criamos um vídeo mostrando que isso já aconteceu em 2005, em 2009, aconteceu com a gripe aviária, aconteceu com a gripe dos porcos, que eu não sei o nome lá, porcina, alguma coisa assim.
Isso é uma repetição do processo, porque é um modus operandi do sistema. Eles fazem isso o tempo todo, lucram com isso, ganham muito dinheiro, ficam bilionários com isso, com cada ação dessa. Porque a mídia trabalha em conjunto, faz com que a população tenha medo, a população sem conhecimento vai atrás das sinas, as sinas incubam mais vírus e aí vai continuando o ciclo e isso vai varrendo as defesas do corpo, aí baixa a imunidade e aí acontecem as coisas. E aí uma gripe comum consegue matar uma pessoa, não é? Então, a intenção deles é usar o próprio sistema contra a pessoa. A falta de conhecimento, ela tem um preço muito caro. A pessoa diz assim, mas o que adianta eu saber dessa... As pessoas perguntavam muito para nós o seguinte, tá, beleza, vocês falaram isso, qual é a solução? O que a gente faz com essa informação? Pelo amor de Deus, quando você sabe essas coisas, você vai buscar defesas, você vai aumentar a sua imunidade, você vai ter um entendimento melhor, você não sofre, você não fica deprimido, você começa a entender que aquilo é um mecanismo que é criado pelo sistema e é de forma cíclica, aquilo acontece o tempo todo, eles estão atacando as pessoas, porque eles querem controle, eles querem as pessoas, porque quanto mais ataque as pessoas sofrem, mais elas cedem, e as crises são permanentes. Há quanto tempo você ouve falar de crise? Desde que você nasceu? Todo o instante. Não precisa ser só no Brasil. Eu falo crises mundo. Você vai ter crises o tempo todo. E por que elas são criadas? Para que as pessoas fiquem sempre na defensiva. Para que as pessoas não tenham ação. Para que as pessoas não reajam. Porque quando o ser humano depara com muitos problemas, ele tem muita dificuldade de achar soluções e ele fica normalmente inerte. E é isso que o sistema busca. Fazer com que as pessoas não reajam. E assim eles vão implementando as agendas, a coisa vai acontecendo. Essas primeiras armas químicas usavam cada vez mais aditivos, incluindo pó de giz, sulfeto de arsênico, óxidos de cobre e outros sufocantes tóxicos para aumentar a letalidade. Hoje eles fazem de forma diferente. Eles usam as chemtrails. As chemtrails vai adoecendo as pessoas aos poucos. Isso vai destruindo o solo, isso vai destruindo os alimentos. Então, é tudo feito de uma forma muito bem calculada. Só um minuto, senhores, que eu não estou aguentando aqui. Estou quase espirrando. Peraí. No início do século XVIII, a Royal Society do Reino Unido atuava em debates recorrentes sobre como proteger os exércitos terrestres contra a guerra biológica. Em particular, a proteção contra bactérias da varíola, porque a varíola já era conhecida como arma biológica. Por volta de 1715, a técnica de variolação ou imunização contra a varíola foi desenvolvida, primeiramente com o objetivo de proteger as forças de combate britânicas, apesar da imunização precoce por variolação, causando uma mortalidade estimada de 2 a 3% dos soldados tratados. Como sabemos, a conquista dos Estados Unidos, Wild West, no dia 18 a 19 do século passado, fizeram uso frequente de bactérias da varíola para matar combatentes indianos e povos que não foram imunizados. Me permitem um ponto aqui. Você percebe quem é o inimigo? Então você está entendendo quem é o inimigo? O inimigo somos nós. A população em geral. É assim que a estrutura mundial de poder vê. Em que sentido que eu quero dizer isso? Quando eles pensam em ataque, eles não... Vejam bem, eles não estão atacando... Então, você está tendo uma guerra entre Estados Unidos e China? Não. Você está tendo uma guerra entre China e, sei lá, vamos colocar aí, Alemanha? Não. Você está tendo uma guerra dos Estados Unidos com alguém? Não. Os Estados Unidos entram nos países com a intenção de dominar como agente do sistema. Os Estados Unidos, a Rússia, a China... A China e a Rússia são rei do norte, os Estados Unidos e a Inglaterra rei do sul, eles entram em embates calculados, conversados e planejados para criar dialética, e a mídia vem, isso aí tudo a gente já sabe. O que a gente tem que perceber eles não usam essas armas entre eles. Eles usam essas armas contra as pessoas. Testam nos soldados, testam em pessoas presidiárias, testam em universidades e depois jogam na população, porque a intenção é uma só. Controle, redução, monitoramento, redução, e assim eles vão fazendo. As pessoas que acreditam que ainda hoje no planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas, está enganada. Não tem. É só você calcular aí quantas pessoas estão morrendo todo dia. Os historiadores afirmam que o general George Washington, que havia avisado suas tropas de que as forças inglesas poderiam usar a varíola como arma na Batalha de Quebec, 1775, perdida pelos americanos,
foi morto por envenenamento por varíola em 1776. Portanto, é por hipocrisia, ignorância ou cegueira que a grande mídia e muitos políticos fingem que as armas químicas e biológicas é estranha e repulsiva. Para forças numericamente inferiores, elas podem fornecer uma vantagem decisiva semelhante ao papel histórico das bestas na Idade Média. Essas armas não foram criadas para guerras, porque guerras existem os equipamentos militares. Para que eles iam criar tantos drones, robôs, tanques de guerra, navios, aviões, para usar armas biológicas? Não, as armas biológicas são para ações específicas sobre uma população específica. Isso fica claro, não é? Quando você vê isso. E aqui quando eles falam de hipocrisia, ignorância e cegueira, isso é da mídia à população em geral. As pessoas estão ignorantes por não buscar conhecimento. Elas são hipócritas porque elas acreditam numa coisa que elas estão percebendo que não está batendo. Entende? E elas são cegas porque não reconhecem isso. Elas preferem abraçar o sistema. Porque o sistema, para elas, é a única coisa que elas possuem. Como elas não possuem fé em mais nada, nem em Deus, nem em Cristo, nem em coisa nenhuma, para elas o sistema é tudo. Então, se o sistema diz que foi o morcego, é o morcego. Vamos matar o morcego. Se é o macaco, mata o macaco. Se é a galinha, mata a galinha. Se é o porco, mata o porco. Mas menos o laboratório, uma biolab do Pentágono, porque aí é ficção científica. Por quê? Por causa desses filmes. Ficção científica, que epidemia, pandemia. Aí as pessoas ficam acreditando nisso. Mas na realidade é um grande equívoco, é uma grande mentira. Isso tudo, na realidade, é real e é controlado por eles. Mary, muito obrigada por se tornar membro do canal. Membro... médio, muito obrigado por fazer parte do nosso time de membros do canal. Seja bem-vinda. Então, essas coisas têm que ser analisadas. O nosso canal, quando faz uma live, ele não pensa em uma ação, ele pensa em todas as ações possíveis que estão sendo desencadeadas por aquele evento. Por isso que a gente descobre as coisas, entende? Por isso que a gente chega à conclusão que é um vírus étnico, por exemplo, na China. Porque a gente vai entender e vai verificar tudo que a gente já tem nesse canal, são 612 vídeos, a gente vai juntando as informações e a gente vai vendo que aquilo é uma grande mentira. Então a gente aprofunda aquilo e já tem um caminho, né? Aí facilita o entendimento. Então, armas são usadas o tempo todo, biológicas, desde sempre. E hoje não é diferente. O que acontece na China, não sei se foi o governo chinês, não sei se foi ou uma nação estrangeira, mas aquilo foi implementado dentro daquela região de Wuhan, justamente para gerar uma série de ações que vão ser ramificadas a partir dali. Tem gente ganhando dinheiro no mercado de carnes, tem gente ganhando dinheiro na especulação, tem gente ganhando dinheiro com as ações da indústria farmacêutica, tem um monte de gente ganhando dinheiro. Enquanto algumas pessoas estão morrendo das formas mais horríveis possíveis, entendem? Enquanto tem um monte de morcego, vampiro, chupando sangue em cima disso, que é a mídia aberta, que é os youtubers e outros, fazendo sensacionalismo e alarmismo com uma coisa séria, que as pessoas deveriam saber a verdade, mas não sabem, porque é escondida, não é? Sua utilização na guerra assimétrica tem sido mais a regra do que a exceção. Essa lógica certamente se estende ao amplo grupo de armas assimétricas chamadas armas NBC, nuclear, biológica e química. Os arsenais mantidos pelas pequenas nações da Coreia do Norte e Israel refletem um medo dos seus governantes políticos de forças inimigas numericamente superiores. Como sabemos, tanto os pesticidas produzidos em massa quanto os resíduos nucleares relativamente abundantes, entre outros, são as principais armas assimétricas potenciais. Mas, na realidade, esses estoques eles são mantidos nesses países por outro motivo. Esses estoques estão ali por segurança das nações que os produzem. Deixa lá na Coreia do Norte e não põe aqui no nosso território, não. Deixa lá. Se precisar usar, a gente pega. Por quê? Porque quando eu falo isso, as pessoas vão chamar, que não conhecem, né, a estrutura de poder mundial, vai te chamar de louco na hora. Fala, que isso? Você tá louco? Isso tudo é da Coreia do Norte. A mesma coisa que foi dito de Saddam Hussein, que ele tinha armas de destruição em massa. Tinha armas de destruição em massa lá no Iraque? Não tinha. Onde estavam as armas, então? Aí é que está a questão. Muita coisa do que acontece no sistema, eles são parceiros de negócios. Eles são, o tempo todo, eles estão em negociatas, o tempo todo eles estão em reuniões, planejando como avançar com a agenda. Aí eles vão lá, destroem a Austrália, aí eles vão lá, acabam com Hong Kong, o processo de Hong Kong que estava em desenvolvimento. Aí eles vão calando tudo. Aí eles destroem a Venezuela, eles destroem o Brasil, eles destroem a Síria, eles destroem a Somália, eles destroem o Sudão, eles destroem o Iêmen.
dá para ficar relacionando aqui a noite toda. Porque cada nação dessa tem uma história para contar. Por intervenção do sistema, da estrutura mundial de poder. Pois bem, então vamos continuar. Vamos lá. Um manual de operações do Exército dos Estados Unidos de 1956 declarou explicitamente que a guerra biológica e química era parte operacional integral da estratégia militar dos Estados Unidos. Não era restrita de forma alguma e que o Congresso havia dado o primeiro ataque militar a autoridades sobre o seu uso. É interessante dizer, quando a gente fala dos Estados Unidos, entenda a estrutura mundial de poder. Por quê? A estrutura mundial de poder, ela não tem bandeira, não tem hino, não tem pátria, não tem nada. Entende? Não tem fronteiras. A estrutura mundial de poder, ela está encarnada diretamente nessas representações de nações. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra, que formam a potência anglo-saxônica, anglo-americana, na realidade, ela é a estrutura de poder mundial. Por quê? Quem está controlando aqueles elementos ali dentro são invisíveis, não são vistos pelo sistema. Políticos servem apenas como instrumento para serem utilizados como, digamos, você vai tacar pedra no sistema, vai acertar no político, não vai acertar na estrutura mundial de poder. Porque o visível para você é o político que está lá. Mas aquele político é um avatar. Por trás dele existe pessoas manobrando aquela pessoa. Então, quando ele atira pedra, vai acertar o político, não vai acertar os reais controladores do sistema. Certo? Então, quando a gente fala Estados Unidos, entenda Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, França. Várias nações possuem armas químicas, todas praticamente. Porque são 400 laboratórios construindo armas biológicas para atacar as populações. Olha o que acontece no Brasil com o Zika, não é? Do Oxitec de Bill Gates soltando mosquitos transgênicos e fazendo com que na região sul da Bahia nasça um monte de criança com microcefalia. E assim vai, não é? Em 59, uma tentativa do Congresso de remover essa autoridade do primeiro ataque foi derrotada pela Casa Branca e os gastos com armas bioquímicas aumentaram de 75 milhões para quase 350 milhões. Isso foi uma quantidade enorme de dinheiro no início dos anos 60. Por quê? Por causa do lobby, porque dentro dos sistemas de governo estão elementos da estrutura mundial de poder. Quem controla os países são os elementos da estrutura mundial de poder. Eles estão nos países representantes, sim, os controladores não. Eles não precisam estar em lugar nenhum. Eles devem estar lá em algum lugar operando isso. Entendem? Tem as cabeças principais dessa hidra. E elas controlam todo o resto. Eles podem ser, eles podem ser 10 pessoas, se for o caso. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque a estrutura toda já está criada. Todas as autarquias hoje possuem elementos da estrutura mundial de poder. Ninguém manda mais em nada. Quem manda são eles. Agora, existem rivalidades, existem, digamos, confrontos de ego, de vaidade, de poder dentro do sistema? Claro, porque é um sistema maligno. Como é um sistema maligno, não tem paz. Essas pessoas ficam em guerra o tempo todo entre eles. Por isso que eles se matam muitas vezes. Mas existe uma agenda que é controlada por um ser superior. Esse ser superior, essa criatura, ela é de inteligência superior. Então ele consegue manter o controle porque ele também possui agentes que ajudam ele espirituais, que são os demônios. E eles controlam esses seres humanos que se prestaram a fazer essa parceria. Então, a partir daí, eles não precisam ter muita gente. Eles precisam ter uma agenda muito bem definida, controlada. Para isso, eles possuem as inteligências mundiais para controlar esses operadores do sistema, controlar os políticos, controlar o pessoal das corporocracia, controlar todos que estão envolvidos nesse processo. Entendem? Por isso que as coisas funcionam assim. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, executou 150 programas secretos de armas biológicas na década de 1960. 150 só os Estados Unidos. Agora, vocês imaginem o resto das outras potências fazendo a mesma coisa. Quantas mortes poderíamos atribuir a armas biológicas que estão sendo utilizadas no mundo desde sempre? Não é? E aí as pessoas querem acreditar no sistema. Realizando experimentos com armas biológicas e testes de campo em um público inconsciente. Porque nos experimentos que foram feitos ao longo do tempo, os vírus eram jogados sobre as pessoas sem consentimento. Elas nem sabiam o que estava acontecendo. É o que acontece hoje com as chemtrails, com os rastros químicos. As pessoas nem sabem que aquilo está sendo jogado sobre ela. E o que tem naquilo? Mais de 50 tipos de metais pesados, além de vírus, bactérias, fungos. Ali tem até glóbulos vermelhos, para os senhores terem ideia, fibras de Morgellons, tem um monte de coisa, nanotecnologia,
Tudo é jogado na droga desses rastros químicos. Mas cada região, eles jogam um rastro diferente. Então não dá para você nem saber o que está sendo jogado, porque não é igual em todo lugar. McNamara ordenou que os chefes de Estado-Maior conjuntos considerassem todas as aplicações possíveis desses agentes contra as nações inimigas. Não existe nações inimigas. Só para completar. Em um plano coerente para um total capacidade de dissuasão biológica e química. O plano para incluir estimativas de custos e uma avaliação das consequências políticas internacionais. No final do vídeo, nós vamos sugerir atrás das cortinas do Pentágono. Os senhores vão ver num dos vídeos em que eles determinam 0, se eu não me engano, 23 cents por morte. Eles colocam o custo para matar as pessoas, 0,23 cents. Entendem? Então, no ano de 2000, o Projeto para o Novo Século Americano produziu um relatório intitulado Reconstruindo as Defesas da América. Formas avançadas de guerra biológica que podem atingir genotipos específicos podem transformar a guerra biológica em uma ferramenta politicamente útil. Ele disse isso. E aí o que vocês percebem na fala? Atingir genótipos específicos. Sabe o que significa genótipos específicos? Etnia. Então, eles chegaram ao ponto de conseguir desenvolver armas que conseguem atingir somente chineses. E aí, quando você vê o coronavírus, isso fica muito evidente, mas muito evidente. Só chineses estavam e estão morrendo com esse coronavírus. Mas quando você pega as outras etnias, se acontecer, vai ser raro. Raríssimo, assim. Não há nada falando sobre isso. Por quê? Porque vai ser feito aquele caos de uma semana e daqui a pouco some isso. Aí eles já vão começar com o Zika, depois vai vir a dengue, depois vai vir o MERS, depois vai vir a AIDS, depois vai vir a febre de Lassa, depois vai vir outra coisa, entenderam? Porque o ciclo não para. A intenção é que o tempo todo as pessoas fiquem recebendo sinas para poder baixar a imunidade, para que ela seja atacada pelas doenças normais do sistema. E aí, com a sua imunidade baixa, as químicas, os agrotóxicos e todo o restante de envenenamento da humanidade surta efeito sobre o corpo da pessoa, porque a imunidade baixa faz com que a pessoa fique mais, digamos assim, suscetível a se ficar doente. Aqui um dos laboratórios de produção de armas biológicas é um deles. Eu digo para os senhores que quando o nosso criador vier fazer o acerto de contas, vai fulminar essas coisas. Eu não tenho nem dúvida. Vai ser lindo de ver para quem estiver de pé para assistir isso. O Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas do Exército dos Estados Unidos, em Fort Detrick, Maryland, é a principal instalação militar para pesquisas em guerra biológica. Não só em guerra biológica, mas Maryland também serviu para os projetos do MK-Ultra. Então vocês imaginem o que eles faziam com as pessoas lá. Do MK-Ultra, a guerra biológica, imagina as pessoas que caíam como cobaias em Maryland, né? Em Maryland. Possui 80 mil metros quadrados. Em meados da década de 1980, essa seção de armas biológicas do Fort Detrick recebia quase 100 milhões de dólares por ano, e essa era apenas uma das muitas seções. Então eu faço uma pergunta aos senhores. Aliás, uma sugestão. Pergunte para as pessoas que acham que é teoria da conspiração por que existem laboratórios para a produção de armas biológicas. Aí ela vai dizer para você, é para a guerra. Não, meu querido, não é para a guerra. Não é para a guerra porque para a guerra já tem as armas militares. Não é? Eles possuem hoje armas de pulso eletromagnético, navios, aviões. Não é para isso. Então para quem é as armas biológicas? Aí a pessoa vai ficar olhando para você com um ponto de interrogação gigantesco, não vai saber responder. Quando o Japão invadiu a China, um dos grandes sucessos do Dr. Ishii, Unidade 731, caso famosíssimo, todo mundo já deve ter ouvido falar, foi o desenvolvimento de métodos de produção em massa de pulgas e carrapatos infectados com a praga e outros patógenos letais para distribuição entre populações civis. Tá vendo? Vamos lá. Olha só isso. Como agora acho que vai ficar claro. Você tem uma guerra. Vamos imaginar aqui, vai. Brasil e Venezuela, tá? Tá em guerra. Então tá lá um dando tiro no outro e etc. Pergunta aos senhores. Se a guerra é entre militares, por que você vai jogar uma praga sobre a população civil? O que a população civil tem a ver com isso?
Então, essa é a luta real. Essa é a Terceira Guerra Mundial que você já está vivendo e acha que ainda vai chegar. Não, você já está nela. Essa é a guerra real. Existe um inimigo invisível, chamado estrutura de poder mundial, que se esconde atrás dessas estruturas que ela criou, não é? Esses anteparos, que são as agendas políticas, as agendas que existem no mundo. Eles se escondem atrás dessas estruturas organizacionais, institucionais, filantrópicas e o que seja que você quiser. Eles se escondem atrás disso e eliminam a população civil. O ataque é sempre contra a população civil. Não contra os militares, porque os militares estão ali na base, sendo enganados tanto quanto quem na alta cúpula que sabe realmente o que está acontecendo, tanto os seus soldados de base, seu pessoal de base, que é os soldados, cabos, sargentos, quanto a população civil são desprezíveis para eles. Tanto é verdade que você analisa a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quem morreu lá. Para ver quem morreu lá. Vê se você vai achar generais, vai achar alguém lá. Não vai achar. Porque eles são covardes, ficam atrás da mesa dando ordens, controlando o seu tráfico de drogas, controlando o roubo de minerais dos países, mas ir para lá, pegar arma e entrar em guerra, jamais. Porque a estrutura mundial de poder ela é extremamente covarde. Assim como a criatura. Você tem que analisar que o mundo que você vive é o efeito, é o resultado de uma criatura maligna que governa ele. Essa criatura maligna, ela é covarde. Aí você vai dizer, como assim covarde? Se você analisar o que ele fez com Adão e Eva, foi uma covardia. É um ser superior falando com 2 bebês, praticamente. E ele conseguiu enganar essas criaturas e fazer com que nós pagássemos o preço até hoje. A mesma coisa acontece com o sistema. A estrutura mundial de poder não tem problema para eliminar ninguém. Ela mata mesmo. E sem problema nenhum. Entende? E vamos pro próximo. Então a guerra, a Terceira Guerra Mundial que você já está vivendo, porque você já está vivendo, você tenta sobreviver a um sistema que está te atacando. Todos os dias. Tenta tomar o seu filho, porque você não quer dar sinas nele, então eles tentam tomar seu filho. Eles tentam destruir a sua casa, porque a ideologia toma conta do sistema, não é? Eles tentam jogar um contra o outro. Eles fazem isso o tempo todo. E aí, fora as pessoas que eles conseguem atingir o resultado. Então, fica claro que a arma biológica, aqui, é usada para atacar a população civil, não é? E foi assim que os americanos... Porque, olha, por que eu tô falando? O militar tá equipado, o militar tem uma arma, o militar tem um avião, tem um tanque, o militar tá protegido, ele tem todo um arsenal em torno dele, não é? Agora, e a população civil? Como é que ela se defende? Estão tirando as armas, estão retirando as armas das pessoas. Elas não têm defesa. Aí elas ainda recebem ataques químicos, ataques de agrotóxicos, ataques de elementos biológicos contaminados e assim por diante. Entenderam? É um massacre completo, não é? E foi assim que os americanos aprenderam a armar insetos, criar e disseminar carrapatos infestados com a doença de Lyme de seu laboratório secreto de germes na ilha da Ameixa, essa é a tradução do Google, tá? No estado de Nova York. Então, por aí vocês veem. Só uma pergunta, por que a mídia não põe isso aqui no ar? Por que os youtubers sanguessugas aí, sensacionalistas e alarmistas, não põem a bunda na cadeira e vai estudar? Não é? Por que não busca informar a sua audiência com dignidade, com respeito e com verdade? Por que as pessoas agem dessa forma, não é? Agora, se as pessoas seguem isso, também não estão se respeitando. A pessoa tem que compreender a verdade das coisas, para depois poder cobrar essas pessoas. Por que você não está falando isso? Por que você não está falando aquilo? Você está agindo igual a mídia, não é? A mídia esconde, você está escondendo também, porque você está indo atrás... Ou então, você é papagaio de pirata. Você não tem conhecimento nenhum, você só está repetindo o que está sendo falado na mídia. Essas coisas tinham que ser cobradas. Essas coisas que a pessoa que está lá no chat, as pessoas acham que, sabe? Não, cobra o cara, pergunta, para você ver o que vai acontecer. Você vai ser retirado, você vai ser silenciado, aí você vai começar a entender que tipo de pessoa que é aquela, entende? Essa também foi a fonte dos programas americanos de criação e disseminação de mosquitos e pulgas infectados com a cólera e febre amarela. Olha, febre amarela na China e na Coreia. Qualquer semelhança com o Brasil, entenderam? Na China e na Coreia foi igualzinho, né? Na Coreia do Norte. Era um macaco que estava pegando metrô, aí começou a disseminar a febre amarela para as pessoas. Ele estava indo trabalhar, né? Macaquinho lá, da floresta, estava lá no metrô. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Como pode? Isso tudo produzido em laboratório.
A febre amarela, o experimento já foi feito em outros países, e o que acontece no Brasil é réplica da mesma coisa. Então as pessoas estendem um braço lá para tomar uma sina que ela não sabe o que tem dentro daquilo, e no fim, não tem nada a ver com o macaco, porque não tem nada a ver com nada. Nenhum dos animais. Há quanto tempo os seres humanos convivem com os animais? Os senhores já ouviram falar de qualquer uma dessas epidemias que existem no mundo há, sei lá, 100 anos atrás? Senhores, qualquer tipo de doença que exista no sistema que crie um processo de mortandade grande é criado pelo sistema. Você não tenha dúvida nenhuma disso. Para não falar dos programas domésticos de mosquitos que os Estados Unidos infligiam ao seu próprio povo, e assim está fazendo o Brasil, e assim está fazendo os Estados Unidos em Miami, e assim está fazendo a África, e assim está fazendo a Ásia, colocando os mosquitos transgênicos cheios de agentes biológicos prontos para ferrar com a vida das pessoas. Não é? Mas são os Aedes do bem. Inacreditável isso. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Fundados na pesquisa humana de Ishi. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui, 2 segundinhos, espera aí. Tá legal. Fundados na pesquisa humana de Ishi, os militares dos Estados Unidos desenvolveram uma instalação de guerra entomológica, inseto. Inicialmente prepararam planos para atacar a Rússia e os Estados Unidos soviéticos com armas biológicas entomológicas. Isso é mentira. Conversa fiada de história. Conversa fiada dos vencedores mentirosos. Por quê? Olha só, raciocina comigo. Atrás das cortinas do Pentágono, nós mostramos lá a matéria da Delayana, acho que é isso, é uma jornalista búlgara. Tem uma biolab do Pentágono dos Estados Unidos em território ucraniano e outra na Geórgia, quintal da Rússia. E eles estão se atacando. Que conversa fiada. Como que isso pode acontecer? Senhores, para. Na hora, os caças russos iam lá e bombardeavam aquilo tudo e botavam abaixo. Por que está operando? Por que será? Porque quem manda naquilo não é nem o Putin nem o Trump. Quem manda naquilo tem muito mais poder do que eles. Fica quieto aí, deixa nossos laboratórios lá e vai fazer o seu trabalho. A instalação foi projetada para produzir 100 milhões de mosquitos infectados pela febre amarela por mês. Eu estou falando laboratório. Entendem isso? E sua produção foi testada em civis americanos inconscientes, derrubando mosquitos infectados e outros insetos em grandes porções dos Estados Unidos. Como é típico para as Forças Armadas dos Estados Unidos, esses projetos, iniciados na década de 50 e 60, receberam a apelação juvenis, como Project Big Buzz e o Project Big Itch. Aí é só você seguir os vídeos da Ligando os Pontos. É uma série. Ela tem uma playlist dentro do canal chamada Ligando os Pontos. Lá nós mostramos o Big Buzz, Big Itch. E lá no vídeo, atrás das cortinas do Pentágono, também falamos sobre essas operações. A Operação Mayday, a Operação Big Itch e a Operação Big Buzz. Ok? Mas foram testes de viabilidade de produzir bilhões de insetos. Isso é real hoje? É real. Quem faz isso? A Oxitec. Então, a rainha da Inglaterra, aquela megera esqueci o nome agora. Aquela megera da Inglaterra que nunca morre, aquela rainha caveira lá, nobreza negra. Isso. Da nobreza negra, aquela megera, ela... 1 bilhão de ovos, ela já deu financiamento para a Oxitec produzir, sendo que o Bill Gates nem precisa do dinheiro dela, porque a população idolatra Bill Gates, não é? O mesmo homem que disse que quer reduzir a população a 15% da atual. Então, essa questão de bilhões de ovos hoje é real, e isso acontece. E não é só com o mosquito, não. Eles continuam fazendo pulgas, eles continuam fazendo carrapatos e lançando sobre a população, porque eles querem eliminar as pessoas, não é? Depois carregando-os em munições e dispersando-os sobre a Rússia e aeronaves e até mísseis. E isso é verdade. Nós explicamos atrás das cortinas do Pentágono. Nós mostramos. Eles já conseguem dispersar isso nas chemtrails. Se eles quiserem criar uma situação contra uma etnia específica, é só usar os aviões das chemtrails e jogar isso sobre as pessoas. Além do Fort Detrick, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm uma fábrica de munição de armas biológicas em Vigo, Indiana, que era uma instalação de produção massiva especializada em patógenos biológicos e capaz de produzir 275
1000 bombas contendo botulínico ou 1 milhão de bombas de antrax por mês. Tudo isso testado. Porque nós temos o vídeo atrás das cortinas do Pentágono, onde nós mostramos fotos dos testes para disseminar isso sobre uma grande população. Os tanques de fermentação em Vigo continham 250 mil galões, ou cerca de 1 milhão de litros, tornando, segundo relatos, de longe, a maior instalação bacteriana de produção de massa em massa do mundo. Para que você teria isso? Se você não tivesse um intento por trás, não é? Este não foi um desenvolvimento recente. Vigo estava totalmente operacional durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, outra coisa. Nós gravamos um vídeo, uma live, né? Chama-se A Justificativa. Aqui você vê, ó. A guerra, ela serve de pano de fundo para um monte de coisa. As pessoas estão lá preocupadas com a guerra, mas está rolando um monte de coisa. Eles testam arma química, eles usam as pessoas como cobaias, eles fazem experimentos científicos, eles usam essas áreas de conflito para tudo isso, pedofilia, para matar as pessoas e assim por diante. Então, a coisa vai muito além do que simplesmente aparece na TV, até porque a TV manipula. Essencialmente uma fábrica de bioantrax, uma de suas primeiras ordens de Winston Churchill em 44 para 500 mil bombas de antrax e que Churchill afirmou que deveria ser considerada apenas a primeira parcela. Vigo acabou sendo entregue a Pfizer para a fabricação de antibióticos. Essa é outra coisa interessante. Muitas das drogas que são apreendidas no sistema vai parar aonde? Na indústria farmacêutica. Você sabia disso? Ah, as pessoas veem na televisão lá, drogas apreendidas, grande quantidade de drogas é apreendida. Aquilo depois é vendido para a indústria farmacêutica. Você sabia disso? Além de tudo isso, eles ainda usam elementos do sistema dentro do processo de fabricação de antibióticos. Então, senhores. E foi substituído em meados de década de 1950 por uma nova instalação da última geração no arsenal da Pine Bluff. Certo? Pois bem, vamos continuar. Deixa eu só centralizar aqui, senhores, que a coisa saiu fora. Aqui está. Pois bem, opa, voltou. O Instituto de Pesquisa Médica de Doenças Infecciosas e o Exército... Não, isso nós já lemos. Vamos vir para cá, peraí. Deixa eu ver se eu acho. É que às vezes na correria a gente acaba colocando coisas que não... Aqui. Não há diferença material entre um programa de guerra biológica defensivo e ofensivo. E os tolos não podem reivindicar autodefesa ao produzir milhões de litros de antrax. Até o Escritório de Prestação de Contas do Governo dos Estados Unidos, em seu relatório de 1994 sobre esses programas, afirmou que o Programa de Defesa Biológica das Forças Armadas dos Estados Unidos continha dezenas de divisões, departamentos, grupos de pesquisa, biointeligência e mais. De modo algum, todos relacionados à defesa em qualquer sentido, e eram, por natureza, programas militares beligerantes e ofensivos. No entanto, temos a certeza de que os Estados Unidos nunca usaram armas biológicas, mas essa aqui é uma mentira cabeluda, por isso está entre aspas. Pelas mesmas pessoas que estavam concorrendo simultaneamente para a produção de antrax e outros patógenos em vários lotes de 3.000 litros. É impossível evitar a dissimulação da propaganda dos Estados Unidos mesmo em livros oficiais de medicina militar. Não, é impossível você conter a propaganda da estrutura mundial de poder que possui a mídia mundial. É doce ilusão a pessoa que acha que alguém que está dentro da Matrix vai acordar se ela não tiver acesso ao conhecimento, nessa busca do conhecimento. É muito difícil, porque a forma como a mídia apresenta as coisas, e eu digo mídia, eu digo tudo, né? Eu falo a TV aberta, a mídia impressa, os youtubers, redes sociais, WhatsApps, telegrams da vida, de pessoas de pessoas que divulgam a mentira, que divulgam que fazem a dissimulação, não é, que distorcem os fatos e a verdade. É quase impossível uma pessoa sair de dentro da Matrix. Além do Forte Derrick, havia outros locais e instalações construídos pelos militares dos Estados Unidos exclusivamente para o desenvolvimento de armas biológicas, incluindo a estação de testes de Orne Island, no Mississippi. Deveria ser o principal local de
de testes de armas biológicas na ilha da Amish, lá, em Nova York. Pois bem, a partir do qual os militares espalharam a doença de Lyme entre metade da população da área. Imagine os senhores, eles contaminando a população de forma arbitrária e de forma a que a população não sabia, não foi informada, não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Só que aí, você analisa o World Trade Center. Quando eles matam 3 mil americanos em solo americano, e aquilo é feito pelo próprio governo americano, não dá para você ficar com dúvida de que eles seriam capazes de jogar agentes biológicos sobre a própria população americana. É fato, não é? Fácil de ver. O livro intitulado Aspectos Médicos da Guerra Biológica, de 2007, publicado pelo cirurgião-geral das Forças Armadas dos Estados Unidos, admite o estabelecimento de uma instalação de produção em larga escala em Pine Bluff, Arkansas. Olha quantas cidades produzem armas biológicas somente nos Estados Unidos. Você imagina na China? Você imagina na Rússia? Pois bem. Com a nova planta, com o laboratório avançado, medidas que permitiam fermentação, concentração, armazenamento e armamento de micro-organismos em larga escala. É por isso que você vê que as crises epidêmicas cada vez são maiores e em grande quantidade. Você vê que tem uma crise aqui no Brasil, está tendo uma na África, está tendo uma na Europa, está tendo uma nos Estados Unidos, é tudo ao mesmo tempo, porque agora eles já possuem um arsenal suficiente para fazer isso o tempo todo. E também admite que em 51 os Estados Unidos haviam produzido suas primeiras armas biológicas, bombas anti-colheita e munições antipessoal, tendo armado e armazenado tudo isso. Acrescenta que a CIA, independentemente, desenvolveu armas usando toxinas, incluindo veneno de cobra e saxitocina, para operações secretas, mas que, infelizmente, todos os registros sobre seu desenvolvimento e implantação foram destruídos em 72, quando as informações se tornaram públicas. Que coincidência, não é? Que coincidência. De repente, destruiu tudo. As Forças Armadas Americanas tentaram armar doenças venéreas, levando travestis como o projeto Guatemala Sífilis, onde infectaram milhares e os deixaram morrer. A narrativa oficial, ao mesmo tempo em que admite a criminalidade, adere obstinadamente à história de um objetivo caritativo de testar medicamentos para milhares de pessoas a quem especificamente foram negados os medicamentos que salvariam suas vidas. Percebem? Então, eles usam uma série de estratégias para convencer as pessoas de uma coisa que não é verdade. Eles produzem as doenças e usam pessoas ou usam a figura dos animais como veículos para algo que eles desenvolveram, não é? As Forças Armadas Americanas parecem desesperadas não apenas para encontrar formas biológicas de matar nações, mas também estão interessados em métodos para destruir seu suprimento de alimentos. Consequentemente, também confessou outras dezenas, pelo menos, ocasiões em que agentes devastadores de doenças de plantas foram liberados em experimentos para testar métodos de destruição de toda a vida vegetal de uma nação inimiga. Isso acontece hoje, mas eles usam HAARP, eles usam as chemtrails. As chemtrails, que é os rastros químicos, é a caixa de Pandora do sistema. Por quê? Porque ela pode fazer tudo. Ela pode destruir o solo, ela pode destruir a água, ela pode infectar pessoas, ela pode tudo. Então você soma isso ao HAARP, que faz as alterações climáticas, e você vê a destruição pelo mundo que está acontecendo, de áreas férteis e assim por diante. Em 2012, a mídia japonesa revelou que o governo dos Estados Unidos havia testado armas biológicas específicas para matar culturas em Okinawa e Taiwan durante a década de 1960 e início da década de 70, e que os militares nos Estados Unidos também testaram algumas delas no interior dos Estados Unidos. Eles também foram aplicados no Vietnã. O objetivo do agente laranja nunca foi tão desfolhante quanto reivindicado. E aí, você vê aqui a seguinte situação. Você vê a comprovação de tudo que nós já falamos no canal. E eu fiz questão de pegar aqui alguns vídeos para que os senhores vejam quantas vezes nós avisamos e falamos sobre esse assunto. Olhem aqui. Vídeo 423. O CEP inicia os preparativos para criar epidemias. Tá vendo aqui? É um vídeo do canal. 423. Tá vendo? Aí nós temos aqui, ó, um vídeo sobre o coronavírus. O exame de fatos, parte 2. Tem a parte 1.
Tá, olha, só pra vocês terem ideia, o parte 1 tá com mais de 11 mil views e a parte 2 já tá com 8 mil views. Pra vocês verem quanto as pessoas estão sedentas por informação, por verdade, não é? Aí nós temos aqui, ó, esse eu não consigo compreender como esses vídeos não tem mais de 50 mil views, que é o Atrás das Cortinas do Pentágono, parte 3, 2 e 1. Eu não consigo acreditar porque aqui fala sobre tudo. Fala sobre os mosquitos, carrapatos, fala sobre tudo que vocês imaginarem. Doença X. Quem irá produzir a doença X? Vídeo 207. Não é? O de cima, Atrás das Cortinas do Pentágono, é o vídeo 244. Tá vendo? 244. Aí nós temos aqui quem irá produzir a doença X. Apresentamos aqui o CEP e a figura de Bill Gates por trás de tudo isso. Aqui de novo, olha, o coronavírus, parte 1, não é, que nós citamos, que é o vídeo 607. Nós temos aqui, ó, o vídeo pandemia 206. Olha, para vocês terem ideia, 400 vídeos atrás. E nós já falávamos sobre essa questão do Cas9, da CRISPR-Cas9, já falávamos da edição de DNA, nós já falávamos da alteração do nosso DNA, já falávamos de quimera, já falávamos dessa questão dos mosquitos. A gente já falava de um monte de coisa que foi ganhando corpo ao longo do tempo no canal. Aqui, ó, da África para o mundo, a mesma tentativa do coronavírus, só que com ebola. O que eles fazem? Infectam as biolabs do Pentágono na África, infectam a população africana e depois eles saem mandando essas pessoas pelo mundo todo para ver se consegue transpor a barreira da etnia. Não conseguiram ainda. Não conseguiram ainda. Milhões de pessoas morrem, centenas de pessoas morrem das formas mais horrorosas, o ebola, dentro da África. Mas eles não conseguem transpor a etnia. Aqui nós até mostramos na live um mapa com todas as biolabs do Pentágono, e inclusive na China. E aí citamos as 400 biolabs que existem pelo mundo. Aqui, ó, outra, mesma coisa. O que está acontecendo no mundo? Live 217, nós falamos sobre a pandemia global, que poderia ser causada. E nessa época, é interessante dizer para os senhores, quando nós citamos pandemia, nós não tínhamos o conhecimento ainda da questão do vírus étnico. Nós viemos a saber isso na pesquisa da China, no coronavírus. Então, para você ver que conhecimento é algo que você deve buscar sempre, você nunca deve desistir de buscar o conhecimento. Não é que nós informamos algo de forma errada, talvez, na questão da pandemia global, porque nós não sabíamos do vírus étnico. Quando a gente descobriu isso, aí nós passamos a entender o que realmente é possível e impossível. O possível é criar pandemias étnicas. O impossível ainda para eles era criar uma pandemia global. Uma epidemia étnica é possível, uma pandemia global ainda não. Então isso fica claro. Então quando você vê youtubers aí botando horror, botando medo nas pessoas, ai, pandemia, pandemia, vai lá no chat dele e pergunta assim para ele, meu amigo, você já ouviu falar em vírus étnico? Não precisa ofender a pessoa não, porque ela de repente está falando algo que ela também desconhece. Ela está seguindo o que a mídia fala. Ah, e os youtubers dessa coisa de nova ordem mundial, essa bobaiada toda, ele está seguindo o que ele aprendeu. Então, como ele sempre ouviu falar em pandemia, então ele vai dizer que é uma pandemia, mas não é pandemia. Nunca foi pandemia. Não é? A OMS ganha com as ações do coronavírus, porque o vírus é patenteado. Você já ouviu falar em vírus patenteado? Pois bem, o coronavírus é patenteado. Não é? E ele, se fosse de animal, não era patenteado. A vacina já existe. Ué, mas como é que você tem um vírus patenteado que a vacina já existe? Então você entendeu, né? Que é uma indústria, que tem toda uma produção disso. E aí vem a mídia que ganha dinheiro. É como se você pagasse para fazer uma propaganda. Só que é uma propaganda de horror, dizendo que tá todo mundo morrendo, que todo mundo tem que tomar, porque senão vai morrer todo mundo. Entenderam? É mais ou menos isso. Aqui, ó, mesma coisa. Ó, os Cavaleiros do Apocalipse e a pandemia global. 401, nós não sabíamos ainda dessa informação. Mas quando a gente sabe, senhores, a gente tem que admitir e falar, eu não sabia, mas agora sei. Então, eu vou corrigir esse erro e dizer, existe o vírus étnico, portanto, não existe ainda a possibilidade de pandemia global. É o que eles tentam criar, mas não conseguiram ainda, certo? Eles estão tentando, isso aí você não tem a dúvida. O Candida auris é um vídeo muito legal para você assistir, o 443, porque fala dos fungos. Esses fungos são jogados também nas chemtrails. E esse fungo é muito específico, mas ninguém ouve mais falar. Então, eles fazem isso o tempo todo, testes e mais testes, mais testes. Aqui, ó, nós tiramos a carapuça da Cruz Vermelha e do Médicos Sem Fronteiras. Muita gente faz doação para essa porcaria, para esse lixo. Trabalham para a estrutura mundial de poder. Eles pegam crianças, jogam na pedofilia. Quando tem guerra, eles não cuidam dos civis, eles cuidam dos mercenários. Porque eles são contratados pela estrutura mundial de poder e financiados pela estrutura mundial de poder.
Vocês entendem isso? É um vídeo muito bom de assistir para você saber a verdade. 260 do canal. Aí nós temos aqui, ó, outro vídeo. Os riscos da hibridação do DNA. 389. E nós já falávamos da hibridação de DNA através da CRISPR-Cas9. Esse vídeo é muito importante do canal. É o primeiro vídeo das chemtrails que nós fizemos. Alterando a genética humana, porque aqui nós já falávamos do interesse deles de baixar a nossa imunidade. Só não sabíamos por que eles estavam tanto ficcionados em atacar o nosso sistema nervoso. Aí nós fomos compreender isso através do vídeo que nós fizemos sobre as barreiras intermentes, não é? Onde eles tentam eliminar o cobre para deixar a nossa imunidade baixa e alterar a nossa frequência. E ao fazer isso, eles conseguem resultados com isso. Aqui outro vídeo que é bem interessante você assistir também, é o mesmo, tá vendo? Aqui, ó, o aviso vem da África, ebola, é quando eles começam a romper barreiras para tentar infectar outras populações. Aqui, ó, nós falamos das chemtrails, os componentes químicos que estão dentro dessas nuvens. É muito legal você assistir, faz parte da playlist das chemtrails. Aqui, ó, é um vídeo sobre o ataque mutante contra a América do Sul, os mosquitos transgênicos, aqueles da Oxitec, mas com formações complementares. Muito legal, você tem que assistir. Aqui, ó, quem irá produzir a doença X parte 2, para você ver o quanto que nós já falávamos disso. O quanto que nós já sabíamos que era produzido isso tudo em laboratório, nunca teve animal nenhum envolvido nessa história, não é? E aqui, ó, a doença X e a CRISPR-Cas9. Então, só sobre a doença X tem 3 vídeos no canal. Isso tudo é para você ver que o nosso canal, olha quantos vídeos só falando disso. Por isso que nós temos o conhecimento que nós temos hoje. E nós agradecemos ao Criador por isso, porque senão nós seríamos mais um desinformado do sistema. Hoje nós temos a condição de informar as pessoas. Não acreditem em pandemia, não acreditem em nada disso que está sendo dito na mídia. Isso é tudo mentira. A OMS já disse que era morcego, depois virou gato, depois virou tatu-bola, sei lá qual o próximo bicho da vez que eles vão culpar. Entendem? Mas é sempre o mesmo modo operacional. A OMS, como acionista da empresa que produz o coronavírus, deve estar ganhando rios de dinheiro. Assim como o pessoal da indústria farmacêutica e os bilionários que investem nessas ações. Enquanto isso, o povo fica aí tudo com medo, se descabelando de uma coisa que não vai acontecer. Pois bem, agradecemos as doações de Cleusa, do Paraná, Orlando, do Mato Grosso do Sul, Décio de São Paulo, Anelo de São Paulo, Cris Mauá de São Paulo, Maria Mendes de São Paulo, Mary do Canadá, muito obrigado, Adelmo da Alemanha, João Marcos Calácia, Renata do Espírito Santo, Jaci da França e Geisa do Rio de Janeiro. A todos os senhores, muito obrigado. Nós não temos mais monetização. Não temos mais monetização. Sem a ajuda da audiência, esse canal sai do ar. Então, ajude-nos, por favor, se você tem condições de fazê-lo, com as suas doações. Você vai ajudar a gente a ficar no ar. Eu gostaria aqui de agradecer ao Wilder Garcia, nos Estados Unidos, e Marcelo Bedeni, que fizeram doações no Superchat na última live. Todos que fizeram doação no Superchat nesta live, nós iremos citar no próximo vídeo. E nós estaremos no ar amanhã, às 18 horas. Então, iremos agradecer amanhã às 17h30, ok? Nosso novo horário agora é 17h30 e à noite sempre às 20h30, que é um horário legal para todo mundo, não é? Às 17h30 quem pode assistir nesse horário e às 20h30 para a maioria das pessoas. Nas quartas e domingo. E na semana, sempre 17h30, tá ok? Então a gente vai procurar fazer vídeos todo dia, mas às vezes não vai dar, mas a gente vai fazer esforço para isso. Mas é preciso realmente que os senhores nos ajudem com as doações. Agradecemos o novo membro do canal, Pablo. Muito obrigado por fazer parte dos nossos membros do canal Conhecimento é Poder. Também, se você quer economizar dados, soundcloud.com/metavendasbrasil. Se você quiser nosso HD, temos 2 disponíveis para entregar para você, frete grátis no Brasil, para o exterior aí, infelizmente, o frete é cobrar. 550 vídeos em HD, muito legal, 3 vezes sem juros. E também agradecer ao nosso super parceiro, ao Thiago, do Disco Jimmy, que está fazendo super sucesso, com frete grátis, 12 vezes no cartão, água alcalina e antioxidante de 240 por 199, um squeeze de brinde super legal, super bonito, sem bisfenol A, e ele explica tudo isso aqui no WhatsApp dele, que está na descrição do vídeo, assim como o site, ok? Bom, também agradecer a nossa parceira, Magazine Luiza, Verdade Liberta. Muitas pessoas comprando na nossa loja, muito grato mesmo. Nós vamos agradecer as últimas compras na próxima live, ok? Pois é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado da parte 1. Nós iremos trazer a parte 2 em breve.
e iremos estar explicando mais sobre essa mentira que é as sinas, que é essas armas biológicas que são produzidas no laboratório para contaminar a população através dos agentes do sistema, que são os próprios governos, atacando a sua própria população, que os venera como ninguém, né? Olha o que tem de gente que beija pé de político, é inacreditável. A todos os senhores, muito obrigado, boa noite, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Nos encontramos amanhã às 18 horas. Até a próxima, que o nosso Criador Jeová fique com todos, seu Filho Jesus. E até a próxima.